colaboradora de um dos meus canais preferidos, o Meteoro Brasil. Ela é jornalista, baiana, militante negra e feminista, torcedora apaixonada do Bahia e mãe orgulhosa. Hoje eu tenho o prazer de receber essa mulher inspiradora, inteligente, profissional brilhante e cheia de presença. Daiane Oliveira. Uau, que apresentação! Eu fico até tímida com essa apresentação. Eu Obrigada, esqueci uma Catarina. coisa, ó. Sim. Você quer começar de novo? Porque a gente, quando você esquecer, se você quiser seguir, você vai emendando. Não tem problema não, fica natural, assim. Eu esquecendo as coisas é a coisa mais natural do mundo. Eu também super esqueço. Eu estou na fase de esquecer o nome de pessoas, então fique tranquila. Ai, Deixa eu lhe da agradecer pelo convite. Muito obrigada pelo ah, convite. É um prazer estar aqui eu que te conversando com agradecer você. agora, é uma honra ter você aqui pra mim, assim, que acompanho você, o Meteoro, e vejo sua militância e tal. Eu acho, pra mim, eu fiquei tão feliz de ter quando você respondeu a minha mensagem, né. Ai, que delícia. E e daí, só você fala um pouquinho de você, você dá uma apresentaçãozinha, assim, eu acredito que a maioria te conheça, mas se tiver alguém que não te conhece aí, né. Claro! Então, gente, eu sou aquela pessoa que, de fato, eu queria mudar o mundo com a comunicação, né? Eu entrei no jornalismo para mudar o mundo. Acho que todo mundo pensa um pouco sobre isso, né? E aí, em 2009, lá com políticas públicas, com o ProUni, o ingresso na Universidade de Comunicação, com 2012, eu saio com meu diploma. Fiz jornalismo pela ideia de que a gente precisa utilizar esse quarto poder para melhorar as condições das pessoas, né? Levar Sim, informações. Acho o meio de comunicação, levar informação, o esclarecimento, das melhores formas de combater as desigualdades, de fazer com que as pessoas tenham um pensamento crítico. Hoje eu também acho que a educação, hoje eu acho, na verdade, a educação muito mais central. Na verdade, a educação, para mim, é o quarto poder real, não o uhum, jornalismo. Existe toda uma ideia, né, uma mística e um endeusamento do jornalismo, da comunicação, porque sim, você deter os meios de comunicação é você deter poder. E deter com esse poder certeza. significa também, né, controlar as massas. Então, eu fiz uma modificação aí também pela minha caminhada e hoje eu estou terminando minha segunda graduação na Universidade Federal da Bahia, que é o Interdisciplinar de Artes, com concentração em escrita criativa. Eu sou apaixonada Olha, pela escrita de mulheres negras, e aí eu faço análise artes, comparada. Artes, acredite, sou ai que apaixonada por literatura. eu Eu vi que faço toda hora você posta livro, né, você isso, eu sou, sabe aquela pessoa que as crianças dormem, no meu caso eu tenho uma, né, a minha criança dorme e aí eu vou ler um pouquinho, então pelo menos 10 minutos ali de leitura, mesmo sim, cansada, exausta, isso quando a gente não dorme junto com a criança, né, que acontece muito. Mas quando não sim. acontece, sabe, sempre tem um livro espalhado pela casa, eu tô levando isso para minha filha também, foi uma paixão. E aí eu vou até te contar de onde começou, tá. Minha mãe trabalhava para um homem que tinha Conta. uma banca de revistas. Olha que curioso. E Ah, que aí, ela ia legal. na banca de revistas trabalhar e eu ia ler, revista em quadrinho. Minha mãe sempre gostou muito de revista em quadrinho. Turma da Mônica, Chico Bento, e eu sou muito apaixonada pela Marvel. Tem uma caneca do Deadpool, acho que não vai dar para ver pelo enquadramento, mas tem uma caneca Ah, do não, Deadpool logo aqui atrás. Sou depois eu super te coloco na criticada, do xepa. tipo, quem é que gosta do Deadpool? Um cara super misógino. Todo mundo tem defeitos, gente. Só que agora dá pra ver. Ai, deixa eu ver se eu consigo ver Ah, aqui o tô vendo Deadpool. ali. Olha lá, tá vendo? Ali a canequinha do Deadpool. Então, eu entendo a complexidade de gostar do Deadpool, eu faço críticas ao Deadpool, à Marvel, mas ao mesmo tempo, né, gente, a gente tem umas paixões assim, Sim. referências de infância. E foi assim que eu comecei a gostar de literatura. Quando eu vi, eu tinha a carteira na biblioteca, eu pegava livros do Harry Potter para passar a madrugada lendo e lia 500 páginas em 2 Sim. dias. Nossa, Harry E Potter é um livro que eu amava e agora toda vez que eu temos leio eu fico, né, exatamente. Eu acho que nossa, quem leu há quase 20 anos não tinha dimensão do que era JK, do que das violências
embutidas ali Eu acho que e ela não ter como tinha esse pá. separar. Eu também acho que nem ela tinha, não tinha É, como separar o autor da obra na época, porque ela não sabia o que ela estava, trabalhando ali para moldar, e hoje não, hoje ela é uma das pessoas mais execráveis da sim, sociedade, é aquela pessoa que você sim, precisa combater o pensamento. sim, Então, só sim. para finalizar, né, também a minha apresentação, eu fiz também uma pós-graduação em especialização política, eu sou especialista em comunicação política, estou aí nesse caminho, né, há 12, 13 anos, e eu sou apaixonada pelo que eu faço. Eu sabe aquela pessoa que de fato Dá assim, pra ver, eu sou apaixonada. é, dá pra ver, a gente sente, né, em como você faz o seu trabalho no Meteoro, nas suas redes também, né. E e eu sou apaixonada, né, por você, pelos outros do Meteoro também, mas, eu não sei se é porque você é mãe, eu também, aí, tipo, a gente tem aquela, né, Tem uma mas é ligação, eu entendo si isso. A maternidade sim, molda a gente também, muda bastante a gente. demais, demais, demais. E você, não sei se você quer falar disso, mas você é mãe solteira? Mãe solteira, eu não gosto dessa palavra, eu falo mãe solo hoje, porque mãe solteira é um negócio estranho, né. Não é? Parece o estado civil. "Ah, eu sou É, solteira e tenho um filho ou filha". É um é negócio muito estranho. estranho, eu falo mãe solo, mas, né. E Não, você é mãe solo? não, eu não É sou mãe só solo. Assim, ah, eu não sou mãe solo, mas eu sou uma mãe que fica a maior parte da semana com a criança, então eu sou a mãe sobrecarregada, isso é com toda certeza. sim, sim. Eu sou Mas essa. você e o pai da criança não moram Nós não juntos? moramos juntos, Entendi. são 2 finais de Aí semana por mês com ele, né, então assim, aqui é a o mesma dia coisa. sabe, dia a É. dia é aquele negócio assim de lógico, eu vou ter esse suporte, a criança está Uhum. doente, a criança tem uma consulta, alguma coisa assim, eu tenho todo esse suporte, eu não posso reclamar, Sim, inclusive é o mínimo, né, é o mínimo que os é o pais podem mínimo. fazer, e levar para Pois é. tomar uma vacina, participar de uma reunião de escola, só que a gente precisa comentar sobre uma coisa, até o mínimo. Quando eu falo com as pessoas, por exemplo: "Olha, gente, o pai de Nala vai mandar o leite que ela toma lá para casa". As pessoas falam assim: "Ai, mas como assim ele manda o leite?". Ué, Ele compra o leite para a filha dele, você sabe. não paga a Quando eletricidade que ela usa, o aluguel, ou sei lá, se você não sei se você aluga, mas enfim, Sim, mas é o os aluguel, gastos, a né. É, eletricidade, a internet, eu estou com ela, né, dispondo de tempo, né, tempo. levando, buscando na escola, tenho que Sim, parar algumas coisas que estou fazendo, tenho um horário do almoço, tenho que dar banho. E sim. eu sou Ó, muito a minha tá me apaixonada pela chamando se aqui. acontece com muita Não. frequência aqui também. Não, desse horário Não, não, que ela tá na escola, mas quando ninguém ela me tá aqui. chamou por 1 hora antes de eu começar. Assim que eu começo, um veio pra cá, a outra começou a chamar. Olha, eu amo a Silvia Federici e eu sou muito encantada quando ela fala sobre o trabalho reprodutivo e como, nós somos condicionadas, né, a cuidar das Sim, crianças sem reclamar, sem pestanejar, dizendo que sim. amamos isso, que é a coisa mais É, eu não falo maravilhosa isso do mais não. mundo. Não tem, não tem. E a gente precisa justamente desnaturalizar os cuidados e também descentralizar das mães. Eu já ouvi de algumas mães Sim. do tipo: "Ah, mas você deixa a sua filha beber e ir sozinha para o pa com o pai no parquinho?". Ele é pai, gente. É, Ele é você não é um pai. estranho. É, Exatamente, ele sabe cuidar, ela vai sobreviver, vai ficar tudo bem. pois Mas é, existe né. esse medo, né. Sim, sim, pois é, é muito aqui não tem tanto isso, né. Eu sinto uma participação maior dos pais na vida das crianças do que eu vejo no Brasil, assim. Então, eh, é um pouquinho diferente. Então, assim, se eu for para alguma festa, alguma coisa, é que eu não gosto, mas se eu fosse para alguma festa, alguma coisa, e deixasse eles com o pai deles, é ninguém ia ficar me perguntando, né. Mas realmente, às vezes a minha mãe pergunta: "Mas e as crianças?" Eu falo: "Que tem? Tá com o pai, né, e tá tudo bem, né". Exatamente. A gente não tem essa naturalização. E isso é uma estrutura social em que a gente vive e muitas vezes a gente não compreende que está inserida nessa estrutura.
Então, quando eu total. falei, né, da minha militância na comunicação, quando, as pessoas vêm me abordar para alguma questão, assim, eu tento desnaturalizar justamente esse local que é um local de violência, muitas vezes, que é um Sim, local de subordinar a gente a determinadas estruturas. Eu falo muito da comunicação uhum, antirracista. Para mim, é extremamente doloroso quando falece alguém. A gente vive no Brasil o genocídio da população brasileira negra. e a Uhum, população negra, e a sim. gente ouve uma pessoa, por exemplo, comunicar assim: "Faleceu fulano de tal, trabalhava em tal local", porque se ele não trabalhasse, se ele fosse desempregado, ou se ele, sabe, se ele estivesse em qualquer Nossa, outra condição, é muito naturalizado que ele possa morrer, a vida dele não vale nada. Então a vida dele tem que estar atrelada a uma função, a uma condição, sim. a um É uma trabalho, uma ocupação, para ser é uma validado. separação da pessoa com o ser humano, né, da do Exatamente. negro Quando com o ser você é humano, sim. negro, você não é um ser humano sujeito. Você tem um processo de animalização violento que ainda é mantido até hoje nas mídias hegemônicas e que a gente sempre fala na comunicação antirracista da importância de separar. Então, quando você fala assim: "Ai, eu adoro o Meteoro", eu também sou muito feliz pelo Meteoro, por ser esse espaço, Uhum. né, que levou uma mulher negra É, nordestina, né, e é um para espaço bem, isso. que de pessoas diferentes, né, não diferentes, mas que não estão na mídia diferente não tem nada, mas que eu Hegemônica. quero dizer que não estão na mídia, Hegemônica, que normal. muitas vezes É, não estariam. Sincero honestamente, eu vou te dizer que eu nunca mandei um currículo para uma TV, eu não tenho interesse não, tem algumas coisas assim que é uma questão que, por exemplo, se você for trabalhar na Globo, existe um uhum, padrão Globo de jornalismo que eles dizem que existe uma é verdade. neutralidade e uma imparcialidade, e tem um É, código do que você pode fazer em redes sociais, do que você pode falar. Eu não tenho uhum, interesse em ser doutrinada dessa forma, é uma forma de sim, cerceamento, de silenciamento. sim. Então, assim, Aí não a é Globo uma não tem nada, né, de neutro. nem um pouco, nem um pouco. E ao mesmo passo, por exemplo, que a gente vê a Globo, você viu o que aconteceu recentemente, né, a demissão da Daniela Lima, Sim, e sim, foi um super furo, né. Ai, Daniela foi total, demitida, é uma das melhores jornalistas da Globo News, é inegável total. isso. Agora, a Basília Rodrigues também foi demitida da CNN, para mim é uma das melhores comentaristas, sobretudo de É? política que a gente tem no Brasil. A Basília Nossa, é fabulosa, fabulosa. Ela eu também não saiu sei da quem é a CNN. Basília. O que aconteceu, De eu só soube da Daniela porque apareceu no Meteora, nos canais que eu costumo assistir, porque estando fora do Brasil, eu nem tenho acesso à Globo, se então eu acaba nem não sabia quem era acompanhando. ela. Sim, Então, mas depois dá um Google aí na Basília, ela é uma pessoa, vou assim, dar. fantástica. E é isso, ela estando na CNN, sendo uma mulher negra, por exemplo, ela tem, sei lá, menos de 50.000 seguidores no Instagram. Não que número seja Putz. tudo, mas é para a gente Não, mas entender que alguém, sabe, alguém com 20 anos de mercado, uma das é um principais medidor, jornalistas de do certa forma, Brasil, né, e não um medidor de isso. se a pessoa é boa ou não, mas um medidor do espectador, né. Exatamente. E é essa linha, né, de você não pertence a esse lugar, ou você precisa se adequar a determinados modelos ali para estar naquele lugar. E o que Sim. acontece também muitas vezes com comunicadores negros, eles são tipo toque, né. Teve uma entrevista uma vez do William Vac, quando ele foi, acusado de racismo por uma fala claramente racista, aí ele falou assim: "Ah, mas eu sou amigo da Glória Maria". Acontece também, né. É, Pois se eu é. sou amiga, ai, é aquele Você negócio: "Ah, mas eu tenho entende? amiga". Amigo, Eu entendeu? tenho Tem um amigo. é, Então, assim, a gente ter espaço na internet é fantástico, porque a sim, internet democratizou o acesso à comunicação. Não é logicamente como uma TV aberta, mas mais pessoas a cada momento estão acessando esses portais e é muito gostoso fazer parte disso. sim, sim, é gostoso se ver, né, no né, até pra crianças, assim, né, pra olhar e ter aquela pessoa: "Nossa, eh, ela parece comigo". Eu sei que tem uma as crianças têm uma amiguinha que ela é negra, né, e aí tinha uma menina que
ela é novinha, então, assim, ela estava fazendo faculdade, então ela cuidava das crianças, ela era babá das crianças quando fazia faculdade, é muito normal aqui, né, aquele trabalhinho, assim, que eles fazem de vez em quando, gente mais nova. E ela era brasileira e ela também é negra. E aí eu lembro que quando a gente estava numa festinha, de aniversário, a gente chamou ela e tal, e a e essa menininha, que é amiga das crianças, ela olhou assim: olha mamãe, ela falou assim: "Ela é escura, né, tipo dark igual eu". E eu achei tão bonitinho, que eu falei: Pois "Nossa", é. É a né. identificação, né, a gente precisa Sim, de pessoas, com representação em vários espaços. Eu falo disso quando eu lembro da Glória Maria. Glória Maria é uma referência para todo mundo da minha época, eu sou do final de total. 80. E É. quem passou, né, na televisão na década de 90, 2000, só via a Glória Maria. E aí, aos Uhum. poucos, foram chegando outras. Aqui na Bahia, a gente perdeu uma moça maravilhosa recentemente, mas também era da época da Glória Maria, que era a Wanda Chase, que é uma jornalista respeitadíssima. Ela faleceu esse ano, inclusive. Nossa. E aí, mas aí são poucas as referências que a gente vai tendo, né? Mas aí eu estou falando, Sim. por exemplo, Catarina, estou falando de um estado que só em Salvador a gente tem 83% dos soteropolitanos negros. Na Bahia, a média também é de 80%. A gente tem no Brasil uma maioria, eu não lembro exatamente se são 60%, mas é uma maioria negra também no Brasil. Sim, E a gente não se reconhece, se vê nesses espaços, ainda eu que imagino. estejamos em 2025. São poucos, a gente conhece pelos nomes, a gente vai contando nos Uhum. dedos, para a gente entender como é importante, por exemplo, ter essas pessoas que a gente olha e diz: Poxa, eu consigo chegar lá. Sabe aquele lá que a gente não sabe qual é? Um Sim, dia eu sim, quero chegar lá, que eu nunca entendi mas que te lá é esse. impulsiona, né, te Isso, impulsiona, né. esse lá é saber que eu não preciso estar aqui. E aqui, quando a gente fala de crianças negras, é muitas vezes em situação de vulnerabilidade, a situação de pobreza, situação de miséria, de escassez. Então Sim, é gostoso, é muito gostoso quando a sim. gente consegue Ai, que legal. furar a bolha, né? Ser pelo menos uma Sim, referência para alguém. sim, sim. E eu queria muito te perguntar disso, né, como é que foi, assim, durante a sua vida em si, né, porque desde pequenininha, assim, você tinha muitos problemas com, né, não problemas, você sofria muito racismo, mesmo estando em Salvador, faculdade depois, né, mercado de trabalho, que eu imagino que tenha sido um pouquinho mais e não só negra, mas mulher também, né, e aí mulher negra ainda que eu sei que é mais complicado, vai, eu vou colocar Barra complicado pesada. porque eu não sei, não tenho palavras, assim, mas Pois é, barra pesada. Assim, eu tenho uma sorte, Miss. Deixa eu te contar uma coisa. Minha mãe é uma pessoa com letramento inicial. Minha mãe estudou até a quarta série. E minha mãe é uma das pessoas que fala de política econômica assim como ninguém. Ela ouve, ela é super fã do Reinaldo Azevedo, ah, tio da. Rei. Isso. Ai, Portal do José, gente, ela é apaixonada, assim, por algumas Aham, pessoas que são referências, né, ela segue o Noblar e ela, assim, vai sim, vendo política o dia inteiro. Eu digo para inteiro. ela: "Mãe, desopila um pouquinho, desliga isso, mãe, vai, sei lá, Minha ver mãe os tá nessa Simpsons". pegada. Né, eu sou uma pessoa que, às vezes, né, final de semana, sobretudo que eu trabalho semana inteira ouvindo política, respirando política, final de semana eu tô assistindo os Simpsons, né. Ela Sim, não, ela tá é, ali na política porque ela ama, ela é super ela encantada gosta. pelo universo. Eu acho que ter uma mãe que sempre foi uma acadêmica nata, politizada, fez uma mudança imensa na minha vida. E aí eu já parto Com desse princípio. certeza. Minha mãe, ela saiu do interior da Bahia e veio para a capital quando ela tinha 18 anos para trabalhar como doméstica. Foi doméstica, foi zeladora, já trabalhou de diversos serviços. E ela Sim. sempre prezou pela nossa educação. E aí eu estava conversando com uma amiga, estou fazendo esse apanhado todo. Meu pai morreu quando eu tinha Não, 7 pode anos, eu fazer. sou órfã de pai. Ah, Ele morreu em ai, 97, desculpa. já tem muito tempo.
Você tem muita lembrança dele ou era Eu muito porque tenho, 7 anos, né? mas eu tenho, acredite, eu lembro muito bem da minha infância, e ele, por exemplo, era fã do Amado Batista. Eu acho que hoje ele não ia gostar do Amado Batista não, mas ele cantava Sem Princesa pra comentários. não é? Mas era aquele rapaz, assim, cantava Princesa pra me colocar pra dormir. Ele, enquanto pai, era uma pessoa super presente, super próxima, vivíamos, lógico, juntos. É um ótimo pai. Mas aí a gente tem umas coisas. Olha, minha cachorrinha também resolveu reclamar Tem da problema vida. não. A Mas aí gente tem umas gosta de coisas, cachorrinho. né. E aí, né, ele morreu quando eu tinha 7 anos, minha mãe passou a ser zeladora e a minha mamãe conseguiu, Nossa, juntar uma graninha, comprou uma casa, mas num bairro que não era tão legal assim, e a gente foi morar a primeira vez na periferia, na comunidade, uma favela, e ver a realidade da comunidade. Para quem mesmo morando no sim. apartamento funcional de zelador ali no condomínio já era diferente. Foi uma Sim, mas porque assim, eu morava no condomínio, mas era no quartinho do zelador, e minha mãe sempre dizia: "Você pode brincar com o filho de todo mundo, mas lembre que você não é igual". Então eu sempre cresci compreendendo que existia uma diferença, ainda que não estivesse nomeada. Então minha mãe, ela podia não saber o que era o racismo estrutural, mas ela sentia o ela racismo todos sentia. os dias, ela sabia o que Sim. era o racismo todos os dias e ela passava isso. E aí tem uma memória muito vívida, porque logo depois que meu pai falece, ela resolve comprar uma televisão, porque a televisão lá de casa queimou. Ela vai na loja comprar a televisão, a moça disse que ela perguntou "Olha, eu queria ver aquela televisão", e a moça disse para ela: "Aquela televisão é muito cara, senhora". "Mas eu não te perguntei o preço, eu disse que eu queria ver". A mulher repete que é Ai, muito que cara, raiva que só de você não é? falar eu já fico Minha mãe sai, eu estava com ela, eu tinha uns 8 anos, 9 anos, eu lembro que ela saiu marchando num shopping que ainda existe aqui em Salvador, Shopping Barra, foi até o no outra loja, comprou uma televisão que era ainda mais cara do que a da primeira loja, passou, chamou o gerente na loja que a mulher não quis atender, ela mostrou a nota fiscal para o gerente e disse: "Aqui a uhum, venda que eu fui comprar em outra loja, porque a sua funcionária fez isso, isso e isso. E vocês nunca mais vão me ver aqui dentro". E foi embora. E eu acho extremamente importante, porque é isso, minha mãe é aquela pessoa que a gente chama de intelectual orgânico na academia, né. sim, Uma pessoa que naturalmente ela se movimenta ali, se mobiliza para entender as desigualdades e responder a elas. Então eu sempre entendi que eu tinha que ser combativa, que eu não poderia, deixar ao acaso para resolver minhas questões, porque eu era mulher, que eu era negra, porque eu uhum, era nordestina, e a partir de estar em alguns espaços que me ajudaram, por exemplo, eu fui parte de grêmio estudantil, sempre uhum. gostei de um protesto na vida, eu É, conheço alguns militantes aqui de Salvador que falam: "Menina, desde sempre alma rebelde. protesto". Eu era chamada aquela rebelde sem causa, porque até Ah, nomearem mas causa tem. interseccionalidade e isso, até nomearem, né, o Hã, termo interseccionalidade, se você era uma sim, pessoa que era contra o genocídio da população negra e contra o genocídio de LGBTQIAPN+, você tinha que escolher uma bandeira, não podia, é, né, sabe, você tinha que a se posicionar. dicotomia humana, né, ou é isso ou é aquilo, é. Exatamente. E aí, a partir de alguns momentos, a gente compreende que, na verdade, precisamos nos somar a tudo. Então, hoje, eu sou apaixonada por uma moça que está ali atrás, chamada Audre Lorde, que ela é uma referência de escritora para mim, de intelectual para mim. E no Brasil eu tenho a Lélia Gonzalez, eu tenho a Beatriz Nascimento, a Conceição Evaristo, e são mulheres que me Nossa, instrumentalizaram no saber. Então, por mais que eu saiba o que é o racismo, e eu saiba o que o racismo me limita, eu consigo, por exemplo, hoje não adoecer por esse racismo. Eu já trabalhei em espaços, eu vou até dizer o espaço para você ter noção de quanto foi violento. Eu trabalhei em um sindicato, já trabalhei alguns na vida, aí trabalhei em um sindicato que uma pessoa que eu trabalhava diretamente, ele mudava meu texto em coisas do tipo, entretanto, por todavia. Estilo de escrita, nossa, sabe, porque para ele aquela tirava pessoa a sua essência do livro, da exato, escrita da praticamente. escrita, porque não mudava o sentido era o mesmo, mas ele fazia questão de fazer essas modificações, como se ele estivesse dizendo: "Olha,
aqui não é o seu lugar, porque não existia um manual, né, de escrita. Sim. Quando você está numa editoria que tem um manual de escrita, que tenha um negócio mais fechado ali, tudo bem, mas ele só fazia isso comigo, e eu era a única pessoa negra que Puts. trabalhava com É, ele. E aí você vai entendendo o que é isso. Eu demorei um tempo na terapia para entender o que era isso, aí depois eu disse: "Não, sim. esse lugar não está me fazendo bem, porque eu não me sinto valorizada por isso, porque essas situações são microviolências". E aí eu passei a entender um pouco melhor. Isso eu tinha 20 e alguma Uhum. coisinha, né. Hoje com 35, tô 36, eu já ia errando a minha idade. Com 36 é muito mais fácil ainda de identificar. Então, mais uma vez, eu tenho uma sorte de ter partido de uma família que a minha mãe, por exemplo, que é essa pessoa, que sempre compreendeu o que eram as violências e sempre me fez olhar com outros olhos para essas violências. Sim. Então, Porque eu falo que às vezes você não se compreende a dife muita gente compreende a diferença, mas naturaliza também, porque assim: "Ah, é assim mesmo?", e não combate. A sua mãe, pelo visto, ela compreendia, mas ela também tinha aquele senso de que: "Eu não vou ficar calada, eu não posso ficar calada, não é pode até ser assim mesmo, mas eu não quero que seja assim", exatamente. e E não isso é pode, muito né? legal. Não tem como a gente pensar numa sociedade que a gente busca por mudanças e a Sim, gente se estagnar e aceitar que ela é assim. Tudo bem que você não vai fazer tudo sozinho, mas às vezes é sim, você plantar uma semente na cabeça de uma pessoa. E eu sei que eu estou sendo utópica, mas é isso que move a gente. Imagine que ruim pois seria um é, mundo em que ninguém tivesse mais sonhos e pois utopias. é. Não é nem questão de utopia, eu acho que, assim, muita gente quando você fala em alguma coisa: "Ah, mas", né, por exemplo, eh, né, quando eu falo de ser de esquerda, do comunismo e tal, as pessoas falam assim: "Ah, mas você não é comunista? Então você tá por que que você não divide isso, não divide" aquela frase, né, que a gente já conhece. E eu falo: "Não, espera aí, mas eu entendo, eu tenho uma compreensão de que nós moramos e vivemos no mundo capitalista, tá. E lutar por talvez essa transição para um mundo melhor não significa que eu não tenho noção de como é. Co como é e como eu gostaria que fosse são coisas diferentes, mas isso não significa que eu tenho que parar de falar de como eu quero que seja". Que a gente precisa continuar explicando, infelizmente explicando, desmistificando um monte de coisa, e e por isso que é muito importante. Depois você me passa alguns nomes aí dos livros que você tem, que eu coloco no na descrição do vídeo, e aí a gente Com coloca de referência certeza, também. Eu com mesma ia certeza. gostar de ler, porque, né. E daí como é que foi, assim, a sua eu vou entrar um pouquinho no meteoro, pode? Pode, claro. Como é que você chegou no meteoro, assim, como é que você se encontrou lá? Eu recebi um e-mail. Pronto, morreu a Ah, história. é? É isso? É essa, mas brincadeira, né. Mas eu recebi um e-mail de Sofia Alabanca, gente. Sofia mandando e-mail todo formal, falando Imagina. que tinha um projeto diferente no Meteoro, quando, houve aquela mudança do canal, saiu um pouco da linha de, ideias mais, científicas e começar a ser um pouco mais Sim. jornalístico. Né? E aí a Sofia me manda um e-mail perguntando se eu teria interesse em fazer um teste, fazer uma gravação. Foi com o Álvaro na época ainda, e disse, ai, claro, eu Aham. segui a Álvaro no Twitter, É, eu ria de ver naquela carruagem, né. ai meu Deus do céu, vamos lá. É sério, né. Não, eu É, duvidei até, mas estava lá, né, arroba meteora, deve ser, né. Aí quando sim, a gente organiza tudo, quando a gente abre, né, uma live lá para conversar, eu sei que eu errei umas 500.000 vezes, foi gravado, estava mas nervosa. eu estava extremamente nervosa. Eu estava tem uma pessoa que outro dia postou assim no vídeo, eu já estou há 1 ano e meio agora, e tem uma pessoa que postou assim: "Daiane, você evoluiu tanto". Eu disse: "Gente, vocês não tinham noção, eu estava nervosa, eu estava morrendo". Porque eu sempre fui Sim, fã do Meteoro desde que começou, uma das minhas referências, é, né, no YouTube. E aí eu seguia a Álvaro, ele me seguia no X, então foi uma indicação do Álvaro. "Bora testar com Daiane". Mapearam algumas sim, pessoas, fizeram uma rodada com algumas pessoas, algumas ficaram, outras não.
E aí eu tive a sorte de ter sido convidada e do pessoal também me abraçar, né, o YouTube me Uhum. abraçou, e eu fiquei eu estou até Pois é, hoje, né, já há 1 ano aí e meio, 1 ano e pois 6, é. 7 É, meses. você já tá há um bom tempo, Já né. estou há um bom tempo. Eu Quase adoro, todos os assim, dias na semana, meu Deus do céu. o formato é muito bom, né, o formato é muito ele sai daquela coisa chata que, né, pelo menos quando eu era pequena o povo assistia jornal, mas era aquela coisa, parecia que assistia porque tinha que assistir. Ninguém Então, sentava e eu gosto, hoje eu assisto o Meteoro e outros jornais, o Tio Rei, por exemplo, eu gosto do Tio Rei também, pois é, vamos dar risada, né. gente, vamos ser E dinâmico, lógico, dar risada quando tem pois que dar é, risada, trazer referências quando sim, tem que trazer referências, mas dá para você comunicar de uma forma um pouco mais leve, com respeito também. Lógico que eu sim, não vou dar uma notícia, né, de um homem que agrediu uma mulher com 61 socos rindo, mas uhum. você acha que eu não vou dar risada de uma senhorinha que fez deboche dos bolsonaristas na Avenida Sim, Paulista? Claro que eu vou foi fazer, ótimo. ela foi maravilhosa. Não, Gente, a gente aprende isso, e como eu já critiquei o padrão Globo de jornalismo, né, a gente sim, precisa compreender, cada vez mais, a gente tem uma comunicação que ela se renova e que ela muda, mas que a comunicação não é imparcial. Então, quando a gente tenta seguir aquela ideia de comunicação imparcial, aquele negócio chato, as pessoas, muitas das hum, pessoas que já sabem que a comunicação não é imparcial, elas não querem aquele formato, elas não ela vão, podia né, abrir o funcionar, saco. né, há anos atrás, mas Exato, hoje não faz a sentido. a internet veio aí para revolucionar não só, né, a funcionalidade da vida, mas também a forma como a gente comunica, né. Exatamente, mostrar também que a vida é muito mais dinâmica. Então, hoje, Sim, a informação é muito mais dinâmica, é muito mais imediata, acontece muito, da gente estar no meio do plantão e acontecer alguma coisa, né. acabou de acontecer alguma coisa, por exemplo, a gente já tinha um plantão fechado, daqui a pouco a gente vai gravar plantão hoje, Quando o Bolsonaro foi preso, né, você estava acho que o Pedro estava no meio da do da corte, gravação. É, exatamente. Com a Sofia, aí virou breaking news, aí fizeram um corte na e todo hora, né, mundo aí a ficou Ana entrou, eu não entrei, ainda estava é, meio malzinha no dia, eu não entrei, mas gente, é uma loucura trabalhar com a internet ou sim, com canais mais dinâmicos, assim, é uma loucura, é, mas ao mesmo tempo aproxima, a gente sente essa proximidade, sabe, então é uma sim, delícia. A gente está todos os dias nas casas de muitas pessoas, eh, que nunca veriam a pois gente se é, fosse em uma outra plataforma, que você não precisa escolher o horário em que você quer ver aquela sim, notícia, sabe, você pode estar fazendo qualquer outra coisa, aí você vai lá e olha, é. se Pra gente que se mora fora do Brasil também isso faz uma diferença enorme, porque às vezes o horário não é compatível, né, às vezes é muito tarde, muita coisa começa, sei lá, 20h, é meia-noite aqui, então, né, é tarde, aí eu vou e assisto no dia seguinte, então eu sempre assisto a live do Meteoro, porque eu gosto daquele papo de vocês entre os cortes, eu amo, é entre um e muito divertido. outro. Ai, é isso, ainda tem isso, né, o pessoal já pediu pra gente fazer live só de bate-papo. Eu sou a favor. Nossa, isso é muito legal, é. É, "Ana, Eu falo muito, então eu sou organizei". super a favor. Sim, sim, não, eu adoro, porque eu falo pra cacete também, né. Eu fico me controlando, eu falo muito, e eu adoro assistir vocês batendo papo, eu gosto muito, assim, dessa dinâmica mais descontraída, né, eu gosto bastante. A Sofia que ia ficar, né, tipo Bora, gente, não vai dar certo. Não, e tem algumas pérolas que a gente solta quando a gente não tá no ar, que acho que seria complicado, mas que bom que dá certo. E uma é, coisa que eu ia comentar, é, é uma outra um outro ponto positivo na equipe do Meteoro, por exemplo, é que a gente se gosta, a gente se respeita, então é e um dá pra clima muito sentir isso. legal, sabe, isso é muito Uhum, legal, então é muito sim. maravilhoso estar nesse espaço, de verdade. E dá pra sentir isso, né, porque o telespectador ele sente, né, quando a dinâmica tá batendo e quando não tá, né, a gente consegue até ver se, ó, a pessoa tá bem, né, muitas vezes eu olho assim: "Nossa, será que ela tá bem?" Aí no meio ali da live ela fala assim: "Ai, eu tô com um pouquinho de dor de cabeça hoje, ou tô cansada", aí você fala: "Ih, sabia, tá vendo?" Tá Então vendo? a gente Não, é sente, né. semana pass foi na semana passada não, foi segunda-feira agora, eu passei o primeiro dia todo achando que eu estava com a sinusite na segunda, e aí mas dava para gravar, não estava tão mal não. Sim. Terça-feira já estava bem caidinha, virose.
Estava Quando te já manda mensagem, né. É, Estava com a virose. é. E acontece, teve gente que falou na segunda-feira: "Nai, você tá bem?". E eu acho isso de uma fofura, sabe, porque a Sim, gente se sim. aproximou tanto do público, que o público sabe quando a gente tá bem, quando não tá bem, manda mensagem, eu disse: "Não, gente, tá tudo bem, só Pois tô com a é. virose, mas vou me recuperar, eu consigo gravar". Porque ali, como você mesmo falou, né, entre um corte e outro, se eu precisar de alguma coisa, eu consigo ir no banheiro, eu consigo sair, consigo pegar uma água. Sim. Então, tem essa dinâmica que é melhor. Se fosse no estúdio, não dava certo, gente, ia ser Não, muito não. difícil. Dai, qual que é o seu no Instagram mesmo? Ah, é Daiane J. Oliveira. Eu Fazer vou que nem colocar Lúcia, se aqui quiser no arroba seguir aqui, pode seguir. isso, é isso mesmo que eu vou fazer. Então, tá aqui pra quem quiser. Eu não sei como é que faz pra diminuir. Ele sai automático. Mas tá aí pra quem quiser seguir a Dai, pra seguir a Dai, né. Mas, enfim, e antes do Meteoro, né, você falou que você já seguia o Álvaro te seguia, mas antes do Meteoro, o que que você fazia? Qual que era o seu você fazia vários, freelance ou você tinha algum trabalho que era mais Olha, eu sempre fui muito da linha da comunicação ou sindical, ou comunicação política. Então, já trabalhei com alguns políticos, já trabalhei com algumas pessoas, figuras públicas, sindicatos. Então, já, né, CLT é importante pagar as contas também. sim, Então, mas YouTube mesmo, eu nunca tinha me aventurado no YouTube antes desse convite do Meteoro, esse convite feito, né, pela equipe. E assim, foi uma coisa assim, por isso que eu morri de medo. Eu disse: "Não, gente, eu odeio ao vivo vai dar errado". Aí: "Não, bora fazer um teste gravado". Então, aí a gente começou com os pilotos gravados, e aí depois de um tempo a gente começou com live ao vivo. Eu disse: "Não, não vou funcionar no ao vivo". Olha eu aí, né. e funcionou super bem, né. Funcionou super bem, Porque é né. isso, a Então gente é uma coisa que eu sempre falo, não dá pra gente comunicar com medo. Então tem muita gente que tem não, medo de errar, né, medo gente, eu sim. assumo tranquilamente. Não sei E tem absolutamente tudo, vou errar nome, vou lá no Google em algum momento perguntar, a gente o chat Balsam é maravilhoso, me salva horrores, né, em muitos né, momentos. E é isso, eu acho isso importante, a gente parar de ter medo e parar de achar sim, também que todo mundo tem que ser especialista em tudo, todo mundo tem que de comentar tudo. tudo. Não, não. Não E é outra, assim. você tem um preparo para fazer as notícias, né, ainda mais porque é um negócio dinâmico, não é uma coisa que você não tá fazendo uma live de história, você tá fazendo uma live de e mesmo se for de história, se errar, gente, Pois a gente é, fala: "Opa, errei, desculpa", corrigir, pronto, acabou, exatamente, que a vida é isso. né. E eu acho que fica mais humano também, né, Dai, fica bem Com mais toda humano, né. certeza, com toda certeza. Quando a A gente gente dá vê, umas né, aquele risadas. profissional, assim, super engessado na frente das câmeras, a gente diz assim: "Não, tem algo assim que, Uhum. ok, a gente compreende que é um padrão daquele espaço, mas que não faz sentido na dinâmica do dia a dia", né. O interessante é você Sim. saber a desenvoltura ali para você seguir na comunicação. Então quando você tem isso, já foi. Disseram que eu tenho, ainda estou com dúvidas sobre isso. Será que tem? Não sei, acho que quando faz o corte, acho que você tenta manter um pouquinho mais dentro do assunto, mas eu vou te falar que por mim, se fosse eu, por exemplo, porque eu falo demais, eu já te falei, eu tenho TDAH bem severo, então eu tangencio igual uma e aí, se eu for fazer alguma coisa ao vivo que tem um tempo, eu ia ficar meio que naquela, né, tipo, tendo que ficar repetindo pra mim mesma, né, "Não, não, foca aqui, Ai, socorro, não como é que sai vai da ser? linha", Menina, é, depois de um tempo, como a gente tem um roteiro, e aí acho isso interessante falar, tá? A gente tem um roteiro, que são as informações que vão ser levadas, mas eu abro muito parêntese, você bem sabe disso. Então, às vezes, eu estou falando de uma sim, coisa do nada, né? Eu trago uma acho que é outra por isso que eu referência, gosto. É, e eu acho é que por isso é isso que bem eu gosto de legal. você. Quando tá você e a Ana, eu adoro, né, porque vocês se saem, eu amo, porque pra mim é muita identificação, assim, porque eu falo: "Olha lá, tá vendo? Eu posso fazer um canal também". Pode, e eu acho que isso é muito legal, mais uma vez, é isso que torna a gente humano, é tipo aquela prosa em Sim, casa, sabe, com alguém de casa, dá para a gente fazer exato, comunicação dessa né. forma, mas trazer a informação, opinar depois, eu adoro. Eu sou apaixonada pelo jornalismo opinativo, né, e Sim, jornalismo da sim, comunicação, do jornalismo político, perdão. sim. A minha irmã é jornalista, né, então ela é formada em jornalismo, hoje ela tem a empresa de PR dela, mas ela começou também fazendo
escrevia muito, né, ela escreve muito bem, nossa. E às vezes eu pego, né, quando eu comecei eu falei assim: "E aí, me fala, né, como é que foi?", né, tipo, eu me comuniquei bem e tal, então ela me dava umas dicas no começo, porque, né, ela tem muito mais base que eu e, né, a minha linha foi diferente. E espera aí que eu ixi, você sabe que eu deixei o negócio de fazer as perguntas lá em cima. Ai, E meu Deus, eu sou muito mas enfim, então eu vou eu vou na intuição hoje, pronto. vou na intuição. E uma coisa que eu queria me perguntar, como como é que você ajusta a vida de mãe solo com o trabalho? Porque é um dos maiores desafios que eu tenho, pelo menos. Então, você tem ajuda? Você tem, tipo, uma É pessoas que desesperador muitas vezes, né. Rede de apoio, sim. assim, minha rede de apoio é minha mãe. Então, minha mãe, Ai, como mãe é tudo, ela né. isso, como ela fica com a Nossa, minha sinto uma falta filha. minha. Daqui a pouco, inclusive, a mãe, ela já me mandou, já me passou aqui perguntando se ela vai poder passar enquanto a gente está falando, porque ela tem que pegar a criança na escola. Eu já disse a ela que agora eu Sim. posso dizer Ah, ela, pode inclusive. Pode passar, passar, mãe. pode passar. Mas é isso, é a pessoa que leva a minha filha na escola, pega enquanto eu estou fazendo outra coisa. É a que insiste para Nossa, comer verdura, para comer feijão e arroz. É a que dá pirulito também, né? Dá paçoca é. hoje, né? Deu paçoca. O meu filho, quando comeu paçoca pela primeira vez, ele ficou doido, eu tive que comprar, mas acho que ele comeu tanto que ele enjoou. E a minha mãe dava, né: "Ah, ele gosta, ele gosta". Meu Toma Deus do céu. paçoca. Mas minha filha Meu ama pai com paçoca. sorvete, mãe é. Meu Deus do céu, é Agora ele deu uma desesperador. enjoadinha, assim, mas ele gosta de coisa com amendoim, então ele é autista, então ele, assim, ele não gosta de muita coisa, né. E Ah, aí minha quando filha ele gosta de também. alguma coisa, eu falo: "Come, come", Não é? porque é um é uma vitória, né. Pois é, Nala A sua filha é também é autista ou ela também autista. é? A gente está ali fazendo, definindo o grau, mas até então os laudos estão Sim. na linha do moderado, leve e moderado. Então, É, o mas meu é ela nível também tem 1 também. seletividade alimentar, então Sim. é exatamente isso. Às vezes a criança só quer comer batata, vai comer batata porque é comer Aqui nem batata ficar batata sem gosta, fome. aqui ele não gosta de batata. Ai, Ah, eu meu nunca vi uma Deus. criança não gostar, ainda mais uma criança irlandesa não gostar de batata, mas Porque ela não gosta de batata. Mas, né, não tem o que fazer, é isso. Agora eu tenho uma sim, sim. sorte que a minha filha, não importa o que aconteça, ela é farofeira. Então ela come cuscuz, ela sempre Ai, que come feijão e delícia. farinha, sabe. Às vezes ela não quer comer o feijão, Sim. mas ela vai comer a Ela farinha come com arroz, ela come farinha com arroz, ela come farinha com nossa, alguma coisa. Ela é farofeira, ela é muito nossa. nordestina, isso me dá um Sim, alívio, ai sabe, que porque lindo. dá alguma coisa no estômago. Fruta é mais Nossa. diferente, né, fruta já é diferente, Coisa que frutas muda a textura e o sabor, eu sou autista isso. também, então eu tenho um pouquinho, mas a minha restrição nunca foi eu nunca tive uma restrição alimentar muito forte, mas ele tem, então pra mim é uma Ai, meu né, é Deus, difícil, assim, porque, né, bastante. mas enfim, a gente tá trabalhando. Aí no Brasil, quantos anos tem a sua A minha vai filha? fazer 4 mês que vem, em setembro. Ah, Vai tá fazer 4 novinha, anos, está novinha. tá E é novinha. isso, se não fosse minha mãe, eu não conseguiria trabalhar, está uma coisa, né, trabalhar, estudar, porque eu estou entregando TCC para terminar a segunda graduação. Eu faço Caramba, aulas de Yorubá e eu tenho Nala, e eu estou tentando nossa, ter vida, e aí vai, né, eu tento ler, tento fazer alguma coisa, caramba. às vezes eu pego um freela, tenho outro emprego, a gente vai Qual o tentando segredo? organizar. Qual o segredo? Olha, ótima Ter mãe, pergunta, né? viu. Eu converso com, além de ter a mãe, eu sempre falo com o psiquiatra: "Vou deixar alguma coisa". Aí o psiquiatra fala: Uhum, "Não, vamos deixar, é bom diminuir". Aí dia seguinte eu aceito mais alguma outra coisa para fazer, sabe. Eu ainda não sei, mas é isso, tô dando conta por enquanto, tô sendo funcional. sim, Mas, sim, eu já entendi, por exemplo, no meu caso, que final de semana é final de semana, em relação a trabalho eu deixo de lado. Tem algumas sim. rotinas que eu faço com a minha filha, de dar o banho nela, eu adoro dar banho nela. Então, a gente tem umas rotinas assim. Agora ela tá querendo dormir muito tarde e a avó tá começando a dobrar a avó, sabe? A fase da É, teimosia. sono é difícil Aí, com autista ainda, né, o sono sabe? com autista já é uma briga, Dificuldade. Pois né. é. Então, E tem algumas coisas caramba, assim que a gente faz umas rotinas para ser mais leve a vida. Mas sim, fácil de fato não é.
Não, não, não é. Nossa, eu não sabia que ela era autista. Realmente, agora eu não sei como é que você faz, né? Não sei se talvez ter um só, às vezes ajuda um pouco ter a mãe do lado, né? Eu Eu tô acho que doida pra sim. trazer a minha, mas tá difícil, Acho que tá sim. Se difícil. você tivesse suporte. Sim, sim. E, bom, e eu tenho dois, né, também, então, então não é muito fácil, não. Não, nem um pouco. E, e daí, né, você é uma pessoa que você gosta de futebol, né? A gente sabe que você torce pro Bahia. E eu até coloquei na intro, né? E você sempre foi assim, não, de, que gostava de futebol? Não é uma coisa de pequena? Olha, eu amo futebol e mais uma referência da minha mãe por causa disso, porque eu lembro da minha Tua mãe mãe gosta? assistindo. Pois é, minha mãe era apaixonada. Hoje ela tá deixando mais de lado porque ela disse que ela vai ter um infarto por causa do Bahia. O Bahia tá mal? Não, Na não verdade, tá sei. bem até. Bahia virou Ah, SAF, o Bahia tá muito bem, né? Tá ali na Copa do Brasil, tá disputando, foi disputar sim. Libertadores, Aham, Sul-Americana. E aí, assim, ela tá, mas ela tá num nível que ela diz: não, só assistir o jogo. Se eu não gostar de um lance, meu coração já fica palpitando, aí eu não assisto mais. Só que minha mãe era a pessoa que assistia nossa. muito jogo de futebol, sobretudo do São Paulo. Eu lembro dela gritando São Raí, Paulo? São Paulo. Eu lembro Por dela quê? gritando por Raí. Aí é uma característica aqui no Nordeste, durante a década de 90, quase sempre os jogos que eram televisionados na TV aberta eram jogos de times do Sudeste. Geralmente era Flamengo, Putz, tá. Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Até hoje a gente tem muitas pessoas que torcem para times do Sudeste aqui. E minha mãe sempre Pois foi é. apaixonada por futebol e foi a partir dela que eu comecei a gostar. Tá tudo bem? Posso te Claro. pedir um minutinho? Pronto, foi resolvido aqui. Daqui a pouco ela vai entrar e vai ficar aqui, mas tá tranquilo. Pronto, mas é isso. Só para finalizar, a minha referência, geralmente as referências de quem gosta de futebol na família são masculinas, né? A minha referência é É, feminina e eu adoro talvez isso. foi até um preconceito meu de ter ficado chocada com a sua mãe, mas realmente, porque na minha casa também, quem gosta de futebol é minha mãe, não é meu pai. É isso, é Mas muito natural, por porque a algum gente motivo, naturalizou, né? é, Os caras. E eu também, quando eu falo sobre feminismo negro, feminismo, eu falo sobre isso, né? É muito comum os caras terceirizarem o serviço das crianças, domingo de manhã eles saem para o futebol deles, enquanto as sim, mulheres ficam em casa cuidando, né? Fazendo almoço, etc e pois é. tal. E as crianças ficam com essas mulheres, né? As crianças sequer vão para o Sim, lazer, geralmente, com esses caras, porque eles precisam ter o sim, momento deles, nem leva, né? É. E sabe? aqui, bom, eu não sei se é todo mundo, mas eu vejo muito, né, mesmo os pais fazendo isso, indo para os jogos e tal, leva os filhos. Sim, não, agora Então, jogo, a essa gente tem uma diferença, mudança né? de jogo, a gente tem uma mudança de comportamento no Brasil. Perdão te cortar. Nos jogos, Não, muitos pais levam as crianças. Agora, na uhum, convivência do dia a dia, geralmente não, não. sabe? Existe essa diferença. Infelizmente, não é algo Sim, que a sim. gente ainda possa dizer, olha, os caras deveriam estar ali, né? E sobretudo quando Não, são mulheres, mas a gente hoje, né, eu sou torcedora de estádio, eu levo a minha filha, o pai dela também leva ela, e eu vejo uau. hoje uma certa diferença do que O pai foi na dela é minha Bahia época. também? O pai dela é Bahia também. Não, isso aí é para Então, mim negociável, não, gente, eu não tenho paciência pro imagina, rival da gente aqui não, isso é negociável. Gente, eu tenho, para imagina se quem não não fosse. sabe, eu tenho uma tatuagem do Bahia, tá, gente? Eu vi, Eu tem sou uma foto no apaixonada. Insta. Pois é, eu sou uma pessoa realmente apaixonada pelo meu Bahia. É, que legal, que legal. E então, essa do São Paulo para mim também pegou, mas quando eu fiz engenharia civil, então eu trabalhei em obra há muito tempo, e muitas das pessoas que trabalham em obra, são pessoas que foram do Nordeste, né, de vários lugares do Nordeste, e muita gente era Flamengo. E eu Pois ficava: é. "Mas por Por que que raios tu é Flamengo? Flamengo? Porque", né, e A aí os caras falam explicação assim: é essa. Só o Flamengo, porque eu só via jogos do Flamengo, porque geralmente também eram os times que tinham investimento, dinheiro, que ganhavam títulos nacionais. "Sim, Então não fazia sentido você. Como é que você vai torcer para um time que só perde? Não faz sim". sentido.
Sim, Então, se sim. você Qual que é a torce para quem graça, está né? ganhando, né, exatamente. É. Tanto que hoje a gente vê até uma renovação na torcida do Bahia, tem muita gente jovem, e isso vem muito da era que o Bahia vem vivendo aí nos últimos anos, porque é uma era, né, mais vitoriosa, mais, né, eh Sim, gloriosa. Puma isso é patrocina, né, as muito legal. camisas, tem Ah, muito de valorização. Mas eu sempre critico, por exemplo, inclusive uma coisa, tá, eu adoro porque a gente tem incomodando o sudestino, dirigentes é isso sudestinos que eu ia estão falar. chateadíssimos com Bahia agora. O que eu critico, por exemplo, é que, infelizmente, com a glamourização, com o recebimento de títulos, com as SAFs, uma coisa acontece, que é você aí o mercado do futebol também aumentou os valores, então, existe uma elevação muito alta dos valores de ingresso, dos valores de produtos, né, esportivos, e isso faz com que Sim, a massa, muitas vezes, assalariada, não tenha como acompanhar os jogos no estádio, né, então tem uma crítica aí por trás disso, é porque é exatamente, muito cada caro jogo hoje. aí é uma média de R$ 60. Se você for colocar isso para uma família que recebe salário mínimo, não tem como você tirar 1.400 dos R$ 1.400, 60 só para o ingresso, fora Mal sobra para transporte, comida, né? alimentação, exatamente. Então é algo muito irreal para muitas pessoas. A gente vive, eu vou falar na realidade de Salvador, por exemplo, a desigualdade é gritante, é muito comum. A gente tem uma pesquisa recente que o número de pessoas que estão andando para trajetos mais longos aumentou. Por quê? Porque o transporte hoje é 5,60 e as pessoas não estão conseguindo pagar o ônibus. Olha só que mundo a gente está vivendo, né? Então não dá para acreditar que uma SAF vai colocar uma Caramba! camisa de R$ 500 que todo mundo vai comprar. Certo que vai ter gente que vai comprar, mas é um valor caro. Então Sim, sim. existe sempre essa crítica Caramba! também dentro da torcida. O transporte tá 5,60 já. Já. Isso em Salvador, Nossa, a gente tem uma das capitais, né, de transporte mais caro do Brasil, mas sim. tem lugares que o transporte está R$ 8. É Nossa, altíssimo. cara, que absurdo. Faz tempo que eu não vou, né, então, assim, eu perdi realmente um pouquinho da noção do aumento das coisas, mas quando eu fui para ir em 2015, que foi a última vez que eu consegui ir, eu já achei que estava tudo, assim, um absurdo, assim, eu já falei: "Gente, o que que aconteceu?". E hoje eu sei que tá muito pior, né, a minha irmã fala: R$ 100 hoje não é nada, Não você não é, faz nada. não é nada. Vou dar um exemplo muito besta mesmo. Se você hoje vai no mercado comprar, por exemplo, um pote de açaí, uma coisa assim, no mercado mais baratinho, você vai comprar um pote de açaí aí por R$ 20. E aí, nos últimos meses, a gente passou a ter uma redução de alguns preços no mercado interno de produtos, né? Por exemplo, feijão preto É. caiu, mas Ó, que assim, bom. muito melhor, né? A gente consegue hoje comprar feijões aqui no Nordeste, uma boa marca, a gente compra de 5 até R$ 7 um quilo de feijão. É uma diferença enorme para o que a gente vinha vivendo com o Bolsonaro, que o feijão chegou a R$ 13, que o óleo Sim, estava quase R$ 20, né? O óleo hoje sim. está na faixa de R$ 6 a R$ 8. Então, assim, a gente Nossa. tem algumas melhoras, e sim, isso vem acontecendo. Sim, Mas, infelizmente, ainda não é aquilo que a gente pode dizer que tanto que o Brasil saiu do mapa da fome por causa desse avanço. Mas a gente não pode foi dizer que ótimo. está tudo lindo, né? Porque não passar fome não Óbvio. significa viver bem. Tem muita gente que não está passando É fome isso porque que eu está tô falando. comendo miojo. Sair da Pois é, sair do mapa da fome não significa que a pessoa está comendo bem também, ela só não está mais passando fome. Agora, Exatamente. se está se nutrindo, E aí né, e é não um só outro nutrindo debate. de comida, né, nutrindo de outras coisas que a gente precisa, né. E aí é Exatamente. complicado, é complicado. E o que mais? Eu tô tentando lembrar o que eu escrevi no papelzinho. Você tem horário daí? Você me Olha, eu só ia fala, dizer porque senão isso. a gente Daqui a fica aqui. pouquinho, daqui a uns 15 minutos, eu preciso ir embora, que eu vou pro Meteoro daqui a pouco. É isso que por isso que eu falei, hoje eu não lembrava se hoje sexta-feira se Eu você estava no entro, meteoro, então. entro. Estou hoje ao Uhum. vivo, daqui a pouquinho, às 5 É, horas eu estou lá. então vai sair lá primeiro antes daqui, porque eu vou editar e colocar depois, mas enfim. Não tem, mas quem E quiser me assistir no Meteora, eu estou geralmente de segunda, sempre quarta e sexta. Eu só não gravo às quintas.
Eu As adoro gravar quintas, as é, então eu quintas, devo porque, estar né, sempre eu lá adoro. daí. Não, tem um detalhe, porque quinta é Lúcio que apresenta. Eu amo gravar com o Lúcio, mas aí teve uma coisa assim que Sim. eu não podia gravar as quintas, aí acabou que a gente não se chocou na agenda. Ah, Mas mas eu, não é ele né, que faz de sexta também? não, geralmente sexta ou é a Ana ou é a Hum, Sofia, não. Mas nossa, eu sou muito antes era perdida ele. porque Antes era ele a na maioria sexta. das vezes eu assisto no dia seguinte, então eu fico meio perdida com quem que vai o dia, né, e aí eu não e quando dá, porque, né, os 2 aqui não deixam. Eu vim lendo livros para os episódios que eu tenho fazendo de dinheiro e tal, e assim, ontem eu sentei para ler um que tá muito bom de ler, e a cada 2 minutos vinha um. E eu falei: "Gente, Olha, eu tô ficando sem ar, porque eu não consigo sentar pra ler esse negócio". Mas enfim, a gente faz o que dá, né. exatamente. E E uma coisa que eu tô fazendo agora é fazer o que dá sem culpa, sabe, sem culpa sim, nenhuma. nossa, é um alívio, né, quando a gente entende que, cara, não dá pra fazer tudo e, com perdão da palavra, foda-se. Não deu pra fazer hoje, faz Exatamente. amanhã, não dá pra fazer amanhã, faz quando der, acabou. Hum. Dá Eu uma parei de paz, né. sofrer muito quando eu descobri isso, Pois é, porque dá não uma dá. paz, sobretudo quem tem criança, que depois de uma jornada exaustiva É, na rua, de trabalho, em uhum. casa, ainda no momento que a criança dorme, ainda vai pensar: "Ai não, vou ali arrumar o que a criança bagunçou". Deixa para É, amanhã. não. Quantas vezes minha cozinha dorme bagunçada e só de manhã, depois que eu levo eles pra escola e eu volto, que aí eu arrumo. Porque eu falei assim: "Não, não vou, eu vou descansar, porque senão você vai pra cama e dorme". E eu falo assim: "Eu quero ir pra cama, assistir alguma coisa, relaxar, né, porque não tem Você condições, tem né, para senão a gente isso. vai ficar à base de medicamento", que já tá E que acontecendo muito, né. e que não é nem um pouco positivo e saudável para o resto das Não, nossas vidas, né, porque sim, eu não, sou, né, medicamento é importante, é necessário para um momento, sim, para um tratamento, mas viver, sim, só viver à base de medicamento, gente, não é. sim. Eu tomo já há muito tempo e não posso parar, porque eu já tentei parar e não deu certo. E é muito não dá. Isso é o que é isso. Infelizmente, né, a gente tá adoecendo com o capitalismo, né, não tem muito o que fazer, agora tem que mudar, mas um dia chega lá. E daí você já falou que você sempre foi, né, sempre teve essa noção de classe, de racismo, de tudo, você sempre foi combativa com isso, né. Sim. Mas, mas você tem uma noção, assim, de quando que você realmente descobriu que você podia ir usar a sua voz, né, porque acho que tem um momento que a gente tá lá, e a gente briga você briga por si, mas quando que você descobriu que você podia sair e usar a sua voz e o jornalismo e etcétera, pra tentar mudar as coisas? Olha, eu vou te dizer que eu descubro isso todos os dias. Eu estava num evento no IFBA. E aí uma pessoa me falou no Instituto Federal aqui da Bahia, e uma pessoa falou assim: "Você me representa muito, eu te assisto todos os dias". Sim. E eu: "Como assim, gente, te representa muito?". A ficha ela vai caindo aos poucos, porque diferente de algumas pessoas, eu não me acho uma personalidade, uma influenciadora, eu sou uma jornalista, é uma figura pública, porque eu estou em público, né, pelo canal no YouTube, que é um canal de fato com Uhum. quase 2 milhões de pessoas. Sim, sim. Então, é de fato muita responsabilidade. Mas, tem alguns momentos, por exemplo, eu estava grávida da minha filha, e aí uma pessoa me ligou dizendo: "Oi, tudo bem? Você é Daiane Oliveira? Então, Daiane, é o seguinte, eu quero te fazer um convite. O Lula estará na Bahia, ele vai lançar a pré-campanha para 2023, isso. Eu queria que você estivesse na plateia, porque eu soube que você se formou em Que comunicação por legal. causa do ProUni, você pesquisa hoje na UFBA, etc e tal". Ele disse: "Gente, como assim?". Ele disse: "Aceito, morrendo, mas aceito, claro". Aí eu imaginei que eu Aham. iria para um evento para ficar sentada assim na plateia, como todo mundo, né? O Lula estaria lá falando, foi Sim. pandemia, eu queria o máximo de distanciamento social, não estava saindo E de ele te casa. chamou. É isso, né? Não estava saindo de casa, só estava saindo de casa para o mercado, coisas assim. Fui. Eu sentei atrás do Lula, um barrigão, um negócio imenso, Nossa, assim, porque a minha filha acho fez que um tem uma foto barrigão. sua, não tem? Com o Tem Lula foto grávida? minha grávida É, com Lula, eu tem quero que foto eu com Lula na mão na minha barriga, e assim, eu não queria que ninguém botasse a mão na minha barriga, acredita nesse o negócio de Lula pode. alergia. Como é que eu vou dizer para o Lula: "Lula, não pega"? Sabe, eu dei um abraço no presidente Lula, Sim. sabe, e falei para ele em pouco tempo, um pouco
dessa história que eu contei também aqui para Uhum. você, que é a minha história de vida, que não dá para se resumir em 6 segundos, mas que como políticas, Sensacional. né, políticas públicas, como as políticas educacionais mudaram a minha vida, fizeram furar a bolha. A primeira da minha família a entrar na Uhum. universidade fui eu, então isso é furar a bolha. Então, depois disso, eu disse: Sim. "Ok, eu acho que eu tenho uma certa relevância". Aí o Lula me segue no Twitter, e aí as pessoas quando descobrem Que falam: legal. "Gente, a equipe do Lula segue Daiane", porque o Lula não usa celular. "A equipe do Lula Ah, segue eu sei, Daiane no é. Twitter, não sei o que lá". Mas é isso, a gente vai acabando descobrindo, porque não é uma questão de ego, eu não tenho, pelo contrário, não tenho ego Sim, nenhum, acho que pelo contrário, jornalismo é dá muito pra mais ver. for, Aham. né, jornalismo é bem mais for Não, do que esses mas tem casos. muita gente, né. Que nem eu te Tem. falei, eu mandei mensagem pra um monte de gente, mas, assim, muito pouca gente, mas eu entendo que muita gente nem lê, né, até porque recebe muita Sim, muitas coisa, mensagens. mas quando você falou comigo foi assim, foi de uma humildade, assim, que eu falei: "Nossa, gente, a Day que é uma pessoa que eu sou apaixonada, assim, por você, pela galera Isso. do Meteoro, assim, pra mim vocês são tipo os estrelas de TV, assim, né, como se fosse Ai, que que é o delícia. que é o é o sentimento que a gente tem, né, depois que você Sim. assiste por tanto tempo, né, é o William Bonner de hoje, né, praticamente, ou a Fátima Bernardes pra colocar, mas e aí eu falei: "Caramba, eu não estava esperando e tal", e você conversou comigo super, sabe, eu não estava esperando, eu fiquei até vou ter que ser formal com ela. Não, Não, foi super à vontade, sabe. Então eu falei: "Nossa, cara". pois Então isso é. é muito, muito legal. Então a gente Que consigo te admirar até mais ainda agora, não, mas porque porque, Catarina, só você observe uma coisa, as pessoas acham que jornalismo é só o que Rui Barbosa fazia, sabe. E as pessoas trouxeram uma ideia de jornalismo, que é uma ideia do sim. William Bonner fazendo. Só que a Uhum. Essa gente coisa tem, chata, né. desculpa, mas é chato. Mas também. Só que a gente tem, por exemplo, existe uma galera aí de mídia negra, uma galera do Vozes da Comunidade, por exemplo, uma galera que faz uma comunicação maravilhosa, dinâmica, e é isso, Uhum. a gente está a serviço da informação, não é pra eu só, sabe, eu só Sim, só vou falar agora com quem tiver um canal é, igual ao meu. Não existe isso, na verdade não deveria existir isso, mas mais é, uma né, é, vez, sim, somos frutos de uma estrutura excludente, sim, racista, eugenista, uma estrutura que só pensa sim, em uma determinada linha. E essa linha sim, sim, geralmente é para elites. Então, se sim, você não fala com as elites, aquele exemplo do Boris Casoy, né, falando dos garis, é exatamente isso. A uhum, personificação da comunicação são pessoas geralmente brancas, ricas, a maioria homens, que falam para uma sim, elite. E essa elite é é, justamente o que não quer deixar a gente, né, acessar esses espaços. pois Mais uma vez, é. ainda bem que tem internet. Sim, eu até falo, né, que vocês estão de homem, né, porque eu falei assim, né, eu quero chamar mulheres, assim, óbvio que de vez em quando a gente vai chamar um homem ou outro, porque tem coisa pra falar, mas eu quero dar muitos por mais que ela seja pequena, uma hora eu chego lá. E eu quero dar espaço pra mulheres, porque, cara, quase não tem, você vê os maiores, esses maiores, né, youtubers de esquerda, por exemplo, quantas mulheres tem? Né, por Pouquíssimo. mais que, assim, tem mulheres que tem bastante, mas é muito pouco. Quantos, por exemplo, até na UOL, né, que você vê o Tio Rei lá falando e tal, quantas mulheres tem? Tem apresentadora do UOL lá, que eu até esqueci o nome dela, porque eu sou ruim de nome mesmo, tá, não é Eu porque também sou, mas eu amo, inclusive. é, Eu amo. e Espera aí que eu vou lembrar o nome dela, porque eu adoro, eu assisto tá. sempre. É, eu Da gosto muito dela. Fabiola Cidral. Fabíola, Fabiola. isso. Ela estava de férias, eu acho, mas, e aí sempre você vê a Fabíola lá e quem que tá comentando? Homem, 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 homem. Tem às vezes tem uma mulher ou outra, mas é sempre homem, né. E eu falei assim: "A gente precisa ver mais mulheres fazendo isso", porque aí depois fala assim: "Ai, você tá reclamando porque a gente não é feminista", mas assim, é porque a gente precisa dar espaço, porque a mulher tem Sabe? muito pra falar. A gente tem uma perspectiva diferente pra trazer, querendo ou não, Eu sabe. concordo plenamente Então com você. Eu vou ser cancelada dia desses no Twitter de novo. Já fui algumas vezes. Mas, sério? sério, porque hoje, por exemplo, um comentário que eu fiz casa perfeitamente com o que você está falando, é sobre o Ai, eu ICL. não
E é um amigo meu me falando, eu adoro o ICL, já deixo isso muito claro. Sim, eu também. Mas assim, quando você olha para o ICL, quantas colunistas o ICL tem? Uhum, Quantas delas sim. são negras retintas? Eu conheço apenas uma, que é a Eliana Alves Cruz, que é simplesmente uma das melhores pessoas do mundo, sabe? Como pessoa, como Hum. escritora. Ela tem um jabuti na prateleira e vários outros prêmios. Então, Sim, a ah, nossa, pergunta que é, sensacional. né? Ela é a escritora, autora do Crime de Casalongos. Acho que tem algum livro dela em algum lugar por aqui, mas tem livro dela por aqui. Eu amo a Eliana. A questão é, você precisa ter um Sim, jabuti na sua prateleira para você escrever para o ICL sendo uma mulher negra retinta? pois Então, é. você É entende que sempre é esperado isso? mais da gente, né. Um homem Exatamente. pode ser só um homem qualquer, E a agora gente uma vê mulher precisa E a ter. gente vê tantos profissionais, e desculpe os colegas, medíocres por aí, medianos, mais ou menos, morninhos, Uhum, que ninguém questiona. E quando a gente está falando de pessoas negras, ainda fiz esse comentário no Meteoro, a Sofia até comentou, não vou nem falar de pessoas trans, tá? Quantas pessoas trans a gente tem sim, nesses espaços, sabe? E aí eu sim, citar um sim, caso da Ford. Tem um caso muito emblemático na Ford estadunidense. Foi um momento, né, de luta por direitos e as mulheres negras que lutavam para ingressar na Ford. E aí, esse caso é um caso real, inclusive, relatado. E aí a Ford disse, quando foi acusada de não ter mulheres, a Ford disse, não, mas eu tenho mulheres. Aqui as mulheres, que eram mulheres brancas que trabalhavam como secretariado. E aí, sim, quando foi acusada de não ter negros, a Ford disse, não, mas eu tenho negros, que eram os homens negros que geralmente trabalhavam na fábrica. Mas as mas e mulheres mulheres negras? negras, sabe? É isso, Sim, gente. sim, sim, Infelizmente, a gente sempre vai ter esses percalços na nossa sociedade. Então, é importante ter esse olhar. Quando você pensa, poxa, eu vou trazer mais mulheres porque elas têm outras coisas para falar também, sim, é um olhar, não é de segregação, pelo contrário, é de inclusão. É muito é. importante esse olhar. Parabéns, Catarina. Mas obrigada. Não, mas eu também, eu trabalhei com engenharia, né, que eu te falei, então assim, por mais que eu seja uma mulher, pelo menos no Brasil eu sou considerada branca, aqui não, mas no Brasil eu sou considerada branca, eh, você sentia certa dificuldade mesmo, né, tendo, né, a faculdade e tudo mais, você sentia uma dificuldade dentro de um ambiente que era tão masculino, né. E cara, eu acho, assim, que a mulher negra sempre tem, né, acho que às vezes a gente vê muito, assim, a visão aqui de fora, aquela visão de, de meio que é horrível falar isso, mas é a realidade de sexualização da Sim, mulher negra, né, ainda mais a negra que não é retinta, porque foi vendido muito para fora esse, né, eh, essa a mulata de visão da mulher exportação. brasileira. Isso. Tanto que eu quando eu fui fazer o registro do meu filho, ela perguntou de onde eu era, e eu falei: "Sou do Brasil". Ela: "Mas nossa, eu pensei que todo mundo no Brasil fosse mais tivesse a pele escura". Eu falei: "Porra". E era uma senhorinha, assim, aí eu falei assim: "Olha, eu vou ter paciência, porque ela realmente não sabe, eu moro no É, interior, então, né". é Mas é desconhecimento muitas vezes. O preconceito, né, esse preconceito é um conceito formado. Eu não sou a pessoa que acha que todo mundo é fascista, todo mundo é racista, mas uhum, esse preconceito formado é justamente pela falta de informação e que sim, existe um bloqueio para que as pessoas não tenham acesso. E é natural mesmo. total. É coisa que é formado na gente, às vezes a gente nem sabe, né, a gente nem percebe. E por isso que eu falo, não adianta olhar para uma pessoa que está sendo racista e tal, eu tento partir do princípio de que a pessoa tá sendo só ignorante, né. Mas daí quando a pessoa insiste, daí eu falo: "Não, você é racista mesmo". Entendeu? É Porque, né, isso, porque tem é muita gente que isso. insiste, Entendeu? E não é aí verdade? sempre vai insistir com aquela ideia de: "Não, mas eu não sabia". É uma coisa que eu sempre falo sobre isso, é o seguinte: se você entra num restaurante e você percebe que nenhuma pessoa que está sentada ao seu lado, nenhuma outra pessoa, nenhum outro cliente é negro, apenas aquelas pessoas que estão servindo, você já entendeu que o racismo ele existe. Mas é muito Sim, cômodo, porque se você resolve modificar uma estrutura que está dando certo para você, as é isso pessoas que eu que são falo. seus pares também, elas vão dizer: "Epa, mas você quer mudar a estrutura.
tá bom para todo mundo assim, Quero, na ele sua, fala: vai ser "Quero para todo mundo ter o", né, mas deveria ser assim, aqui eu mas falo. infelizmente Eu falo aqui, porque o meu parceiro hoje, né, ele não tem essa noção, ele, né, foi criado aqui, né, ele não tem essa noção, e aí quando eu mostro as coisas e falo pra eles, ele fica até meio assim: "Nossa, eu nunca tinha pensado por esse lado", e ele por si, ele não é tão, né, ele é mais tranquilo nesse sentido de não ser uma pessoa, digamos que assim, inconveniente, vai. Porque realmente ele é uma pessoa que tem um coração bom, mas tem coisas que eu falo: "Pô", né, aí quando eu explico ele fala: "Nossa, eu não tinha pensado". Então você vê que a pessoa, assim, ela foi criada num ambiente que ela as não coisas foram tão problematiza. normalizadas, sim, que ele não problematizava, porque não tinha, né, na época que ele cresceu aqui não tinha muita gente negra também na Irlanda, agora tem muito mais, né. E assim, eu sou de Petrópolis, mas eu cresci em Alphaville, você já ouviu falar, né. Já, Então, assim, eu estudei numa escola e eu acho que na minha classe tinha às vezes tinham 2 negros, assim, sabe. Então, eh, imagina as outras pessoas crescendo também nesse ambiente, né, e você acaba normalizando uma coisa que não é normal. É que eu sempre fui teimosa e rebelde, aí mas não, perfeito isso, porque se a gente, não se não tiver alguém e eu vou te dizer uma coisa, é importante que você faça isso, porque, por exemplo, muitas vezes seu companheiro, ele não vai me ouvir. Eu muitas vezes não, ele não vai me ouvir. Ele vai dizer que eu estou sim, sendo identitária, que eu estou sendo radical. Quando os uhum, pares olham e dizem: "Olha, você precisa rever esse pensamento, veja isso uhum, aqui", é muito mais fácil que essa pessoa pare realmente e reflita e reveja. sim. Então é Até extremamente porque necessário. a gente sabe como comunicar com nossos pares, né, e às vezes isso daí faz uma diferença, né. E pela lógica de respeito também, né. O seu Sim, par vai sim, te respeitar, dificilmente seu par vai me respeitar, porque querendo ou não, somos não sujeitos conhece. subalternizados, na própria Sim, estrutura social somos subalternizados, então é muito mais difícil. Então, sim, eu sim. costumo até falar uma coisa, quem tem que debater racismo não sou eu. Quando alguém me convida eu adoro gente, adoro falar, adoro dar palestra, adoro fazer tudo. Mas quando alguém me convida só no novembro para falar de racismo, eu digo: "Não, você tem que levar pessoas brancas para falar Puts, de racismo". Porque, assim, não faz sentido. Me chama para falar de acho que tem muito comunicação, de medo também política. das pessoas brancas. É, Tem, é, tem muito mas é, né, disso. parece que o negro só é convidado pra falar disso, né, também tem isso, né. Você Exatamente, fala assim: "Não, exatamente. a gente quer ver negro em tudo, a gente quer ver mulher em tudo, a gente quer ver mulher negra em tudo, mulher trans em tudo", né. E eu fiz um episódio de react do Meteoro, e, nossa, eu fiquei muito puta da vida, quando você tiver aqui me fala, tá. Eu fiquei muito puta Eu da ia vida, te porque tinha a dizer só Sofia, isso daqui a pouquinho, mas pode terminar essa é, e foi um corte com a Sofia falando, acho que foi a Sofia e o Pedro, se eu não me engano. E eu recebi umas coisas, mas eu fico tão não foram muitos, ainda bem, mas foram que eu fiquei aí eu fiz também um outro post de revolta, mas eu estava tão brava que dá pra ver na minha voz, assim, que eu estava xingando até não poder mais, porque eu odeio, eu sempre fui muito combativa, talvez até demais. Hoje eu sei manter uma certa posição e não, né, também não quebrar, não construir aquela parede no meio, né, sendo agressiva e tal. Então isso ajuda um pouco, mas eu fico tão puta da vida com essas coisas, que por isso que eu falei, eu quero chamar mulheres, assim, amigas, pessoas que não são que são comunicadores, que estão aí, tipo você, mas amigas minhas também, que têm o que falar, porque todo mundo tem uma história, né. isso, com E certeza. eu sei que você tem que ir, daí eu Não, vou. eu ia te dizer uma coisa só, eu era essa pessoa eu tenho um meio termo, tá, só pra gente finalizar. Ao Uhum. mesmo passo que eu acho extremamente importante conversar com todo mundo, dialogar com todo mundo, tem uma mulher que eu gosto muito, que é a Márcia Tiburi, que é petista, que foi militante pelo PT, acho que ela ainda é filiada, foi candidata. E ela tem um livro que é Como Dialogar, Como Conversar com o Fascista. E no final ela desenvolve que não dá para conversar com fascista. E eu Não. concordo com isso. Tem pessoas, eu acho importante dialogar com todo mundo.
mas tem pessoas que não querem dialogar. Então, para essas pessoas, a gente só dá tchau e deixa seguir a Sim, vida. sim. Mas eu acho importante, às vezes, a gente também fala assim: "Ah, não vou", é que eu vejo muito, não, muita gente fala assim: "Ah, a gente não tem que engajar e tal". Eu até entendo que tem certas formas de engajar, só que eu acho que tem gente que a gente precisa mostrar que: "Ó, eu tô aqui e eu só tô conversando com você porque eu". Que bonitinha, Ah, chegou. que bonitinha. Eu tô trabalhando aqui, filha. Ó, aproveita e dá tchau, pessoal. Diga aí, tchau, pessoal. Eu posso colocar ela ou eu Bom, tudo corto? bem. Não, Pode? Não sei. tô com parecer rostinho aqui, não tem problema não. É. Eh, e aí eu falo assim: "Mas a gente tem que mostrar de certa forma, mesmo que seja, né, a gente vai mostrar: 'Olha, eu tô aqui, eu vim, eu vou ficar, você não vai me assustar ou eu não vou deixar, não dá pra falar com você, então eu vou sair'. Não, eu vou ficar, eu só não vou engajar". Eu não sei se dá pra fazer, se fez sentido essa analogia, mas, eu acho que muitas vezes a gente tenta sair desses meios muito, digamos, bolsonaristas hoje em dia, que eu não, mas eu acho que a gente tem que ficar, mas sem, obviamente, sem engajar muito com eles, porque não vai, o É diálogo uma, não é existe uma ali. boa estratégia. Pronto, o que você está falando é uma da estratégia de você conhecer seu inimigo, saber o que ele está falando, saber o que ele Sim, está sim, produzindo. E o não engajar é justamente, né? No meu caso de comunicação, a gente brinca todo dia no Meteoro, a gente mergulha no chorume. sim. Eu acompanho a rede de todos os É, bolsonaristas, mas até porque eles usam as redes sociais para comunicação oficial, é uma loucura. não, Mas aquilo ali é uma desgraça. né? Mas eu concordo plenamente. Uma coisa é você acompanhar, saber o que está acontecendo, e outra coisa é Uhum, você dar engajamento ou fazer com sim. que aquela pessoa ali continue propagando aquele discurso de ódio, que não é muito interessante pra gente. No caso, eu digo que eu falo assim, eu vou, quando eu vou, né, como eu já falei, eu cresci em Alphaville, meus pais moram lá, então quando eu for para engajar com alguém é normalmente, né, e eu Haja não saúde falo, eu não mental. fico cheia de dedos, eu falo: "Não, mas eu sou esquerda, eu não, eu sou totalmente contra o Bolsonaro, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo". Eu não vou engajar na conversa, não vou engajar em discutir ou tentar convencer a pessoa. Quando a pessoa começa a falar assim, eu: "Tá, tá, tá", mas eu mostro que, olha, assim, eu não vou entrar na sua, mas eu vou deixar bem claro que eu não sou parte disso. E também não vou sair, né. Depois teve uma história também que aconteceu num canal aí do como é que chama? Aquela porcaria, como é que chama? Ah, esqueci, é tipo o Sim. WhatsApp, mas é um outro. Telegram? E Telegram, isso. E o cara, assim, de uma baixaria, e eu falei assim: "Vamos", aí 2 meninas saíram, eu falei: "Eu não vou sair. Você pode me xingar, pode, mas eu não vou sair. E eu vou ficar aqui, porque é isso que vocês fazem, vocês mergulham na baixaria, né, na agressão verbal e tal, pra tentar se fechar na sua bolha". Mas eu falei: "Eu não vou sair, eu vou continuar aqui. Você não vai me assustar". E mostrando que, olha, eu continuava postando minhas coisas. E foda-se ele. Eu falei: Você é "Vou continuar", porque eu, extremamente corajosa, inclusive, viu? Achei mas a gente fantástico. precisa, quando a gente tem, né, saco, porque é um desgaste, a gente Uhum. tem que mostrar: "Olha, eu estou aqui, eu não vou sair, eu só não vou engajar com você", mas a gente vai chegar na decência, né, que é o que eles não têm. Então eu acho, não sei, posso estar errada, mas é uma estratégia que eu acho importante. Eu acho você muito corajosa, mas é isso, eu acho importante Obrigada. também, de verdade. É, acho que é porque eu tô acostumada também, mas enfim, A gente, eu onde só vou eu, dizer uma coisa, que eu adorei conversar você com precisa você. ir, Eu né. tenho que ir pro Meteoro agora. Vai lá, Dai. Dai, muito, muito obrigada mesmo por ter vindo. Se você puder voltar e a gente falar um pouquinho mais da parte de militância, eu ia adorar, né, que aí quando o assunto estava ficando bom, Bora. eu ia adorar muito, muito. Então depois eu te mando mensagem. E de novo, muito obrigada. Você quer dar umas considerações finais aí? Ah, eu quero agradecer a quem está ouvindo até aqui, agradecer pelo convite. Não se preocupe, volto sim, volto assim a gente consegue articular aí e gravar Ai, pela que bom. tarde. Então, tô aqui, Ai, que disposição. beleza. Então, gente, vai lá no Meteoro assistir a Dai e depois volta aqui, tá. Dai, muito obrigada, um beijão Eu que e agradeço. boa, boa gravação lá. Obrigada, beijão. Eu vou Tchau, lá daqui tchau. a pouco assistir vocês. Por favor, mandar Beijo. mensagem no chat para te mandar beijo lá. Ah, bom, Tchau. vou mandar, vou mandar. Tchau, um beijo. Bom, pessoal, é isso aí.
Muito obrigada para quem ficou com a gente, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou ver se a Dai volta, e é isso aí. Muito obrigada e um beijo no coração de todo mundo. Tchau.